Pai do Senhor para os irmãos, sejam bem-vindos, né? Estamos num culto de Deus meio que virtual, né? Confesso que é bem diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? A fazer. Você vai no culto, né? Você vai fazer uma pregação, tudo, vai trazer uma palavra, e é bem diferente, né? Por mais que a gente sinta um pouco de medo, né? De ansiedade, né? De estar pregando, né, na frente dos irmãos, independente se tem 5, 10, 15, 100, 200 pessoas, tá? Mas a gente sinta aquele frio na barriga, tudo, né? É bem diferente do que estar aqui gravando, né? É uma coisa meio esquisita, né? Mas a palavra de Deus, ela, independente do local, né? Se você está com pessoas ou não, ela vai se renovando a cada dia, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã para as nossas vidas, né? E uma coisa assim bem interessante com relação à palavra de Deus, essa renovação, porque você pode ver, por exemplo, que se tem 10 pregadores, por exemplo, que já trouxeram uma pregação referente ao filho pródigo, né? Você pode ter certeza que as 10 nunca vão ser umas iguais às outras. Porque assim, Deus, ele conhece a nossa necessidade. Deus, ele sabe daquilo que nós estamos passando, e a palavra de Deus, ela vai se renovando nas nossas vidas, tá? Para que ela venha se encaixar, né? Não é bem assim se encaixar, mas para que ela venha a nos dar uma orientação, nos dar um rumo, nos dar um norte para determinada situação na nossa vida em qual nós estamos passando. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, posso dizer assim, nós passamos situações complicadas ou difíceis ou constrangedoras que deixa a gente assim aflito, né? Meio muitas vezes sem rumo, sem saber o que fazer. Parece que todas as portas se fecharam, parece que assim não tem mais saída, e essa situação muitas vezes ela pode nos dar uma aflição de coração, uma aflição de alma, né? E se nós não tivermos essa palavra, a palavra de Deus, se ela não vier ao nosso coração de uma forma renovada, né? Mais que nós já tenhamos lido, né? Ouvido ou até pregado muitas vezes, né? Se ela não se renovar para a nossa vida, não dará muito sentido. Porque naquela situação, por exemplo, que nós estamos passando, vem uma palavra, vem um conforto, não apenas através da palavra, mas pode ser através de um louvor, porque tem muitos louvores, por exemplo, que são verdadeiras orações, né? E se a gente começar a lembrar, puxa Deus, me dê um auxílio para mim, me mostre alguma coisa, né? E de repente vem um louvor, você está no seu carro, de repente começa a tocar aquela música que você faz tempo que você não ouvia, aquele louvor que faz tempo que você não ouvia, ou de repente começa a ter uma palavra, você lendo a Bíblia, né? E, puxa, essa aqui é uma solução para a minha vida, né? De repente até uma oração mesmo, quando nós estamos assim na igreja, porque a igreja, na verdade, ela é um hospital espiritual, né? E de repente você está lá amargurado, aflito, aconteceu alguma coisa ruim com você, alguma coisa ruim com a sua família, no seu emprego, no seu lar, uma situação totalmente inesperada, e vem alguém lá, de repente dá um abraço em você, começa a chorar com você, começa a se alegrar com você, começa a profetizar uma bênção para a tua vida, começa a dar uma orientação, e assim, e Deus sabe da nossa necessidade. E Deus, ele usa a quem ele quiser, da forma que ele quiser, como ele quiser, porque Deus sabe que aquilo que nós estamos passando aqui na Terra, por mais que seja uma coisa momentânea aqui na Terra, mas Deus nos deu a terra boa, e nós devemos desfrutar dessa terra boa. Logicamente, para chegar nessa terra que emana leite e mel, tiveram que passar, o povo de Israel teve que passar por várias situações, teve que passar no Mar Vermelho, o faraó correndo atrás dele, teve que enfrentar situações, teve que guerrear, teve que fazer muitas coisas, mas a palavra de Deus sempre estava acompanhando a vida deles. E nesse momento, eu queria compartilhar alguma coisa, aquilo que Deus colocou no meu coração, e que isso possa servir de bênção para vocês. Se bênção para uma pessoa, para duas, para três, e que de repente, porque eu sei que isso não vem de mim, nunca vai ser de mim,
que ele cresça e que eu diminua, né? Mas que a palavra dele venha ser bênção para a tua vida, venha ser fortificante, venha dar um ânimo, venha dar força para você, muitas vezes que você está meio abatido, meio aflito, mas que a palavra de Deus venha ser rema, que venha ser coisa boa no teu coração, amém? Então eu gostaria de ler aqui, no primeiro livro de Reis, no capítulo 16, tá? É uma passagem assim bem conhecida, mas que de repente pode ser uma visão que Deus colocou assim para mim, um modo dessa palavra que possa entrar de uma forma diferente no teu coração, amém? Vamos lá. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 16, tá? O versículo 29, vou ler do 29 ao 33 primeiramente, tá? E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que a todos os reis de Israel que foram antes dele. Até o 33. Aí no capítulo 17, tá? Vamos começar a ler aqui a partir do versículo 1, tá? Diz assim: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vamos agora no versículo 8. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, veio a Elias, né? Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher, viúva, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ele a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Vamos lá, vamos ler mais ou menos o contexto dessa história aqui. Tudo começa com o rei Acabe, né? Foi colocado sobre o rei de Israel e Acabe começou a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. E uma das piores coisas, né, que Deus se irrita realmente, né, seria você adorar a imagens, né? Não vou dizer nem adorar outros deuses, porque não existe outros deuses. Pode-se colocar deuses, mas com D minúsculo, mas o único verdadeiro Deus é o Senhor Jesus Cristo, porque a ele pertence todo o poder. Mas Acabe, influenciado por más companhias, né, começou a adorar a Baal, casou-se com Jezabel, fez um altar a Baal e ficou por isso. Tanto é que a palavra de Deus fala assim que nenhum rei fez tantas coisas ruins perante Deus como Acabe. E isso realmente não agradou a Deus de forma nenhuma. O que acontece? Aí veio que um profeta de Deus.
profeta de Deus foi lá, falou com o rei Acabe e falou: olha, Acabe, está bem aqui no 17:1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então foi colocada uma palavra, Elias colocou uma palavra, que não haverá nem orvalho, nem chuva, segundo a palavra dele. Ó, vai se acabar tudo. E essa foi uma situação praticamente, se formos pensar bem, colocar bem assim, aquilo que o texto está nos colocando, que uma situação muito atípica, né? A gente pode ter alguns períodos de estiagem, né? 3, 4 meses, a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, período de estiagem, não sei quanto tempo está demorando isso aí, esse período aí de seca, né? Mas que influencia na vida e no cotidiano das pessoas, né? Isso influencia-se bastante. Imagine só, por exemplo, isso na nossa época de hoje, né? Você vê com toda a tecnologia, né, que nós temos com relação a isso, né? A gente pode, de repente, num lugar seco, você vê Israel mesmo, né, nos dias de hoje, né? Um lugar muito seco, mas com a tecnologia que tem, consegue ser uma terra muito frutífera, né? Então imagine só naquela época, por exemplo, que você praticamente você vivia da agricultura, né? De plantar, de colher, de ter seus animais. Imagine só naquela época. Uma pessoa chega lá, por exemplo, né, um profeta e fala assim: olha, a partir de hoje, tá? Não haverá sobre a terra de Israel, acredito que sobre os arredores também, não haverá nem orvalho e não haverá chuva, enquanto for a minha palavra, enquanto não disser ao contrário, não haverá. Tá, uma situação bem atípica, né? De repente você começa a imaginar, poxa, 1 mês, 2 meses, né? 3 meses, dependendo da situação. Poxa, eu consigo até me sustentar com relação a isso aqui. Isso colocando as pessoas mais ricas, né? Que tinham uns alimentos armazenados, por exemplo, naquela época lá. Talvez aguentaria sobre isso aqui. Mas, de repente, vai chegar um certo momento, né? Porque a gente vê depois, nos versículos posteriores, que essa seca aí, praticamente, essa estiagem em Israel, durou 3 anos e meio, né? Então, imagine só. Você precisa da chuva para quê? Para plantar, para colher, para que nasça, por exemplo, mantimento para os animais, né? Para eles poderem comer também, para que o gado venha a crescer, gado, os animais, tudo, para que tudo aquilo que você plantar, um arroz, um feijão, uma farinha, né? Para que você possa colher, para você vender, para você se alimentar, né? Imagine só que de uma hora para outra acabou-se a sua provisão. Porque você depende da chuva, você depende da água para isso aí, para fazer o seu alimento. Você depende, por exemplo, do sol, por exemplo, vamos colocar o sol. Imagine só a palavra, o profeta chegava e falava assim: olha, não haverá mais sol aqui, entendeu? Não haverá mais sol. Vai ser noite o dia inteiro, entendeu? Mesma coisa, não vai ter, se não tiver a energia do sol, como você vai plantar, como você vai colher, como você vai se alimentar, como você vai viver, por exemplo, né? Mesma coisa da água, né? Igual que de repente foi naquela época da crise hídrica aqui em São Paulo, né? Poxa, os reservatórios começaram a ficar todos vazios e foi um desespero total, uma coisa tão simples, né? Mas que quando fica escasso faz uma falta tão grande, né? Faz problemas de higiene, problemas de alimentação, um monte de coisa. Imagine só naquela época, então, que de repente não tinha mais água. Você queria de repente beber um pouco d'água e os rios estavam secos. Tanto é que aqui no capítulo 17, quando Deus falou para Elias, falou: olha, vai perto do ribeiro, lá onde estou te mandando, tá? E você vai beber água do ribeiro e de manhã vou mandar corvos para você para com pão e com carne para te alimentar, e à noite também. Só que chegou uma época, por exemplo, devido à seca, né? Elias não tinha nem onde beber água, porque o ribeiro tinha se secado. E aonde que ele foi com relação à viúva, né? Deus mandou ele para a viúva, né? Falou assim: olha, vai lá para Serepta lá, que vou
ter uma viúva lá que ela vai te sustentar. Mas a situação estava assim tão drástica, tão crítica, né? Tão assim desesperada, que quando ele chegou em Sarepta, né? Elias chegou em Sarepta, viu a viúva e falou: olha, puxa, traz uma água para mim. A viúva trouxe e ele falou: faz para mim um bolo, então, né? Eu quero uma coisa para comer, faz para mim que eu tô com fome. E a viúva naquela situação, tá? Imagine só, já há uma seca grande, né? Você não tem um alimento. Você sendo viúva, você não tem, por exemplo, um marido para te auxiliar, de repente, nos afazeres domésticos, para fazer uma plantação, para colher isso aqui. Ela não tinha isso, só tinha um filho. E ela falou para Elias, falei: olha, meu senhor, a situação aqui está tão crítica que eu ter um pouquinho só de farinha, um pouquinho só de azeite. Eu vou pegar 2 cavacos aqui, que a minha intenção é fazer um bolo, entendeu? Com o que eu tenho aqui, que é muito pouco, então que não tem mais aonde pegar farinha, porque farinha não existe, porque não tem água, não tem como plantar, não tem como colher. Tem um pouquinho de azeite também, que praticamente é na mesma linha, e eu não tenho muito o que fazer. Eu vou comer isso aqui agora, vai eu e meu filho, a gente vai comer e a gente vai morrer, porque não tem mais de onde tirar a provisão. E se nós formos colocar também, eu gosto assim, a palavra que eu falei, ela é muito atual, ela vai muito para os dias de hoje, né? Vai muito para a situação no qual estamos vivendo. E não podia ser diferente, né? Falar do que está acontecendo, não apenas na nossa região, né? Nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso continente, mas no qual está acontecendo no mundo inteiro, que é uma situação de pandemia. É uma situação totalmente atípica, que se alguém contasse que nem começou isso aí na China, né, e foi em dezembro, né, mas ninguém imaginava, não acredito nisso, que, puxa, alguém poderia imaginar que, olha, essa pandemia vai fazer com que o mundo pare, que haja praticamente uma, uma coisa assim, que todo mundo irá parar, que não haverá mais nada, né? Todo mundo vai ter que ficar em casa para que um vírus desconhecido, né, está se espalhando, está se alastrando, e esse vírus aí, ele é autocontagiante e tudo, né? E que pode ter realmente uma letalidade muito grande. E para que essa letalidade muito grande não ocorra, né, vai ter que todo mundo ficar em casa e começa a ser um efeito cascata. Você ficando em casa, a economia não gira, e aí você fica preocupado, por exemplo, né, com a economia, ou se não, por exemplo, você fica preocupado em pegar também esse vírus, porque esse vírus ele não tem uma letalidade tão grande, mas ele pode realmente matar. Era um vírus desconhecido que não sabia praticamente como ele reagiria, tanto é que foi colocado que no calor ele não tinha efeito nenhum, e vemos, conforme o tempo vai passando, né, que ele também, você vê no Amazonas, por exemplo, ele fica num lugar quente também. Esse vírus, por exemplo, é só de pessoas que tem mais idade, tá? Em jovens dificilmente irá pegar. Você vê jovens também que estão morrendo também, pessoas saudáveis também. Falar, não, pessoas que têm comorbidade, que têm doença. Então temos todo esse tipo de coisa. Então é uma situação totalmente atípica no qual nós estamos vivendo, entendeu? E você vê que as aflições praticamente, vamos colocar uma coisa proporcional, tá? Não vou comparar a nossa época de hoje com a época que passou Israel com Elias, né? Porque naquela época faltava água, mas hoje pode ser que não falte água, por exemplo, mas nós temos um vírus que mata, que pode matar, por exemplo, né? E para que, enquanto não achou uma cura, uma doença, um tratamento, um medicamento, começou a se afetar praticamente o quê? A economia, e começou a afetar as pessoas principalmente, né? Porque assim, a gente recebe tanta informação, né? Por mais que nós venhamos a filtrar, a selecionar as informações, nós recebemos informações geralmente muito mais para o lado ruim do que para o lado bom. Nós temos que filtrar isso aqui, mas só que existe uma realidade também. Porque assim, por mais que nós sejamos cristãos, nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos às coisas desse mundo também. E tem pessoas, por exemplo, que perderam seus empregos, tem pessoas que perderam seus familiares. Você vê no caso do pastor Mário, infelizmente,
partiu, né? A dor que os familiares sentem numa hora isso aqui, só quem já passou por isso, né? Sabe como que é. A gente sabe que Deus tem um propósito em todas as coisas, Deus o chamou ele, mas são pessoas que estão passando situações muito, muito críticas, isso pode até entrar na mente mesmo das pessoas, né? Imagine só você perdeu o seu emprego, perdeu a sua renda, né? Perdeu a sua fonte, por exemplo, que a água secou praticamente, e você de repente tem o seu aluguel atrasado, 2, 3 meses, você tem o seu comércio, entendeu? Que não pode mais abrir, ou abrir de uma forma totalmente diferente, você contava com aquela renda para você sobreviver, e de repente de uma hora para outra tudo isso acaba. E você muitas vezes você não tem a solução. Porque por mais que a gente venha a nos esforçar, porque nós temos que fazer a nossa parte mesmo, mas de repente você não vê mais nenhum tipo de saída. Parece que todas as portas se fecharam para você. Você não tem mais, você fica falando, puxa, perdi meu emprego. A vacina ainda, por mais que estejam tentando fazer, descobrir uma vacina, ainda não houve ainda. Disse que o prognóstico mais otimista seria para achar a vacina esse ano, mas de repente eu perdi meu emprego, de repente eu fui despejado de casa, de repente eu estou em casa e acontece, infelizmente, né? A gente já ouviu falar de um grande número de separações, porque uma coisa vai puxando o outro, um abismo vai puxando o outro. De repente você está em casa, você não tem renda, e o seu filho quer uma coisa, você não consegue ter. De repente sua esposa quer ter uma coisa, comprar uma coisa, você não consegue ter, e vice-versa. E aí é onde entra o quê? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai nos renovando, ela vai nos dando um norte, ela vai nos dando um rumo. E assim como aconteceu aqui com Elias, a viúva, porque a viúva falou o seguinte: olha, meu senhor, eu não tenho nada, não tenho. O que eu tenho aqui é um pouco de farinha, um pouco de azeite. Eu vou fazer um bolo para que eu, meu filho, a gente venha comer, vamos dormir, vamos morrer, porque não tem mais de onde tirar isso aí. E aí veio a palavra de Deus para a vida dela. Falou: ó, faz para mim esse bolo, que não irá faltar o azeite na sua botija, e a farinha também não irá faltar na tua panela. E é isso que nós temos que crer sobre isso aqui. Nós temos que crer que a palavra de Deus, ela vai se renovando, ela não vai nos dando um ânimo, e ela vai se concretizando, ela vai fazendo com que os milagres venham a acontecer na nossa vida. Aquilo que para o mundo é impossível, mas a gente crê no poder de Deus, de que Ele abre uma porta onde não existe. Que Ele abre uma porta numa parede totalmente fechada. Ele vai abrir uma porta. Eu já vi, por exemplo, assim, alguns testemunhos aqui de irmãos que foram empregados, entendeu? Mesmo nessa época de pandemia mesmo, naquilo que ele estava precisando. Fizeram faculdade, por exemplo, e não estava exercendo a função naquilo que ele tinha estudado, e de repente Deus abriu uma porta. Eu já vi, por exemplo, pessoas estando prosperando também nessa adversidade. Em contrapartida, também já vi pessoas também que estão precisando de um auxílio, né? Que muitas vezes começa a entrar aqui a depressão, a opressão, começa a entrar coisas ruins, pensamentos malignos. A pessoa muitas vezes não tem mais vontade de se levantar, entendeu? A pessoa pensa, tem vontade muitas vezes de tirar a sua própria vida, porque tudo que ela vê ao redor dela são coisas ruins, são aflições, e ela não tem mais nenhum auxílio. É por isso que as igrejas têm que estarem abertas, por causa disso aí, tá? Porque a igreja, ela verdadeiramente, ela é um hospital espiritual para isso. A igreja, logicamente, infelizmente, sempre há uma deturpação por causa de alguns, muitas vezes todo mundo paga, porque existem, não vamos entrar no mérito, as pessoas que começam a abusar, né, disso aqui. Logicamente, em todos os meios tem pessoas boas, pessoas ruins. Graças a Deus tem mais pessoas boas do que ruins. Então a igreja está ali para quê? Para que você receba uma palavra, para que você receba uma oração,
para que você muitas vezes ouça um louvor, entendeu? Para que você receba às vezes um abraço mesmo, receba alguma coisa que vem de Deus, porque você está às vezes num buraco sem saída, você está meio sem rumo, e quando vem a palavra de Deus no teu coração, e quando você pega ela e coloca no teu coração e fala, eu vou crer, por mais que para o mundo seja loucura, mas para mim ele é o poder de Deus. E eu creio nessa palavra. Creio que Deus ele vai continuar me abençoando, porque Ele sabe daquilo que eu estou precisando, Ele sabe das minhas necessidades, Ele sabe daquilo que realmente eu preciso, não é para o meu próprio deleite, Ele sabe daquilo que eu estou passando, e Ele sempre coloca uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, uma palavra de guerra muitas vezes, entendeu? Você pode muitas vezes acontecer igual aconteceu com Elias, né? Puxa, e veio um trovão e Deus não estava lá, e veio terremoto e Deus não estava lá, mas veio uma brisa suave e ele viu Deus. Assim como também quando Elias foi lá e veio fogo do céu, Deus estava lá. Então, Deus ele age de multiformes maneiras, porque ele conhece a necessidade de cada um. E eu tenho certeza, tá? Assim como Deus vive, que Deus ele não nos deixará desamparado em momento algum, em situação nenhuma. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: qual pai em que um filho pede um peixe, pai da serpente? E qual pai em que o filho pede um pão, ele dá pedra? Por mais que nós sejamos não sejamos merecedores, né? Mas nós estamos no tempo da graça. Não é porque a gente está no tempo da graça que a gente vai fazer do jeito que quer. Mas a graça, ele é o que? É um favor imerecido. Eu tenho certeza, se você pegar essa palavra, tá? Não é a palavra minha, é a palavra de Deus, tá? Logicamente, num contexto, às vezes, um pouco diferente daquilo que você imaginou, daquilo que você pensou. Se você pegar essa palavra e colocar no teu coração e tiver fé, de um grão de mostarda, você vai vencer. E tenho certeza que uma coisa que Deus vai te dar, no qual o mundo inteiro não pode te dar, é a paz de Deus. É a paz que excede todo entendimento. É aquela paz, por exemplo, que o mundo pode estar se acabando. O mundo pode estar indo abaixo, mas você sente paz. Você tem aquela confiança, você sabe, puxa, o meu Deus pode. Ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, ou ele também não pode fazer, porque Deus sabe todas as coisas. Muitas vezes nós não compreendemos a situação que nós estamos passando no momento, mas Deus ele nunca irá deixar desamparado. Assim como não deixou desamparado a viúva, não deixou desamparado Elias, ele não vai deixar você desamparado. Se você crer nessa palavra, ela vai fazer vida em você. Ela vai fazer um testemunho em você. Isso que é mais importante, porque Deus ele não nos deixa desamparado em qualquer situação. Basta nós seguirmos eles, basta nós confiarmos nele, basta nós fazermos aquilo que ele pede. Não podemos fazer igual a Acabe, né? Fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Muitas vezes nós fazemos, mas nós estamos lá e pedimos perdão para Deus, e Deus conhece o nosso coração. Que Deus possa abençoar os irmãos, que essa palavra venha a ser tocada no coração de vocês, entendeu? E que venha dar muito fruto no tempo certo. Deus abençoe. Amém.